Olá a todos e a todas, estamos de volta com nossas aulas de cálculo numérico. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre representação em ponto flutuante e os erros que podem acontecer quando a gente está fazendo operações usando um computador nessa representação. Essa aqui é a primeira parte de representação em ponto flutuante e logo mais eu vou postar um vídeo sobre a questão dos erros, tá? Na última aula, nós falamos sobre a representação de números inteiros. Então, nós vimos que temos duas representações, uma representação sem sinal e uma representação com sinal. Aprendemos a converter de decimal para essas duas representações e assim a gente entendeu quais são os limites, né, mínimos e máximos para a representação em um computador usando números inteiros. Agora a gente vai aprender a representação de números reais, né? Que a gente chama de representação em ponto flutuante, que é muito importante para o cálculo numérico, porque todos os métodos que nós vamos estudar daqui para frente, eles utilizam representação em ponto flutuante. No caso, se fosse implementado em Python, os números seriam todos convertidos para float, né, em números reais. Então a gente precisa entender como que é essa representação a fundo e entender as vulnerabilidades, né, de você utilizar um código com essa representação. Então, basicamente, o que a gente tem é uma representação nesse seguinte formato. Então, nós temos aqui o D0, que pode ser positivo ou negativo, vírgula, pode ser ponto também, né, se for em inglês, D1, D2 até o DT, tá? Vezes B elevado a um expoente. Tá? Então, esse T é o número de dígitos da mantissa. Então, aqui ó, nós temos 1, 2, 3, 4, até o enésimo dígito aqui da mantissa, que é representado pelo T. Então, isso aqui a gente pode dizer que é a precisão da minha representação em ponto flutuante. D1, D2 até o DT é a mantissa, tá? São os números mesmo, estão sendo representados, tá bom? O ESP é o expoente, tá? Que é um inteiro com sinal, então ele pode ser positivo ou negativo. Então esse expoente aqui, tá? A gente vai já ver quais são os valores permitidos para ele. Ele é o expoente da minha base B, que pode ser tanto em decimal quanto em binário. No caso dos computadores, lógico, ele representa em binário, tá? Então a gente tem um sinal positivo, negativo, um D0 que fica antes da vírgula, tá? D1, D2 até o DT vezes B elevado ao expoente. Então essa é a representação básica de um número de ponto flutuante. Então o computador ele precisa representar esse sinal, ele precisa representar de alguma forma esse D0, ele precisa representar essa mantissa e ele precisa representar esse expoente para poder representar um valor real em ponto flutuante. Então, na organização do computador, a gente tem que ter o número de bits da mantissa. Então, quantos bits o computador utiliza para representar a mantissa? Número de bits do expoente, quantos bits o computador utiliza para representar o expoente, tá? Um bit de sinal, que por convenção 0 é positivo e 1 é negativo, tá? Que você vai ler primeiro da esquerda para a direita. Então, o bit mais à esquerda vai representar o sinal. Se for 0 é positivo e 1 ele é negativo. Se nós tivéssemos um computador bem simples, vai começar por um computador bem simples para a gente ir para o mais avançado. Então, no computador bem simples, nós temos aqui um computador de 8 bits, tá? E eu vou enumerar os bits. Vai do bit 0, bit 1, bit 2, bit 3. Então, esse aqui ó, é o meu significando, né? A minha mantissa. O bit 4, 5 e o 6 é o meu expoente, tá? E o bit 7 é o meu sinal. Então, vejam que eu tenho 1, 2, 3, 4 bits para o significando e 3 bits para o expoente e 1 bit para o sinal. E o bit mais à esquerda é o bit do sinal, tá? Então, assim, esse computador ele teria pouca utilidade para a gente. Um computador de 8 bits, muito pouca utilidade, tá?
porque ele representa uma gama de números muito pequenos, números reais, tá? Mas que números seriam esses? Então, primeiro, a gente precisa entender como que é representado o expoente, tá? O expoente, a gente vai fazer uma tabela de, de combinação desses 3 bits que estão disponíveis para o expoente, certo? Então, essa combinação, ó, de 3 bits vai dar essa tabela aqui. Começa no 000 e vai até o 111. Então aqui seria o quê? 01010101, depois 00110011, 00001111. Então essa aqui seria uma tabela de combinação dos 3 expoentes. Cada combinação que pode ser utilizada nesses 3 bits, ela tem um valor. Então 000 ela é especial, tá? E 111 ela é especial. Então a gente não usa para calcular um valor de uma representação. Os outros a gente usa. Então a metade aqui eu vou ter o 011. Então essa metade é o 2 elevado a 0. Então o expoente 0 é representado por 011. Então eu vou colocar aqui 011 quando eu quero falar do 2 elevado a 0. Para cima eu tenho 100, 101 e 10. Então esse aqui vai ser o 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3. Para baixo eu tenho o 010 e o 001. Então ele vai ser o 2 elevado a menos 1 e o 2 elevado a menos 2. Então, nessa representação com 3 bits, a gente só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 expoentes, que é do 2 elevado a 0 ao 2 elevado a menos 2 e do 2 elevado a 0 ao 2 elevado a 3, tá? Então, essa combinação me dá esses 6 expoentes possíveis aqui nos 3 bits, tá certo? O significando é a representação binária mesmo do número, tá? Com uma diferença, a gente tem o que eu chamo de bit escondido. Então, aqui eu tenho um bit que ele sempre vai ser 1, tá? Então vai ser 1, e o valor que está aqui. Então a gente tem sempre que considerar esse 1 inicial aqui nos nossos cálculos, para transformar tanto de um decimal para o flutuante, quanto do flutuante para o decimal. Então esse 1 sempre vai existir, é o bit escondido, e aí eu vou ter a sequência de 4 bits com a minha mantissa, tá? Então vejam, vamos ver aqui um número. Se eu colocar aqui, ó, 0000, que seria isso daqui, eu vou interpretar isso com o 1 aqui em cima. Então, na verdade, não é 0000, é 1,0000. Se eu colocar aqui o 0001, na verdade não é 0001, é 1,0001, porque eu tenho um bit escondido aqui. Esse bit escondido, ele é para eu ganhar um bit a mais, tá? Então eu sempre coloco ele lá e eu vou ganhar sempre um bit a mais e vou conseguir representar uma quantidade maior de números. Se eu colocar tudo 1 aqui no significando, então vai ser 1 do bit escondido, 1, 1, 1, 1, tá? Então esse aqui, ó, é um valor em binário. Lembra, a gente fez os cálculos na última aula de números decimais em binário. Então é 1.111. Isso aqui é 1.000. Então, por exemplo, se eu fosse converter isso aqui para binário, lembra lá, isso aqui seria 1, e aí é 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 6 e 1 sobre 8. Então, seria 1 sobre 8. Isso aqui é em binário. Então, a gente ganhou um bit aqui para representar um décimo. Esse aqui seria o quê? Seria 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais... Na verdade, aqui é 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, é 1 sobre 16, né? 1 sobre 16. 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8 e mais 1 sobre 16. Então, eu somaria tudo isso aqui. Essa aqui é a representação em binário para esse número decimal, tá? Decimal para esse número binário. Então, vejam. A gente pode fazer algumas perguntas.
qual seria, por exemplo, o maior número que pode ser representado nesse computador. Então, o maior número seria o quê? Então, a gente precisa colocar, vamos aqui a parte de cima, 8 bits. O primeiro bit seria o sinal, então ele teria que ser positivo, né? Seria o 0. Então, esse aqui seria o meu primeiro bit. Depois eu preciso de quê? Dos 3 bits do expoente. Qual é o maior expoente que eu tenho aqui, ó? É quando eu combino 1, 1, 0, porque eu não posso usar 1, 1 que seria o maior, né? Então seria 1, 0. Então eu tenho aqui 1, 1, 0. E qual expoente ele representa? Representa 2 a terceira, né? Então aqui eu tenho positivo, 2 a terceira. Vezes o quê? Qual é o maior significando? Qual é a maior mantissa que eu posso ter aqui? Quando tudo é 1. 1, 1, 1 e 1. Certo? Então aqui eu teria mantissa 1, 1, 1 e 1. Teria os 4 bits. Mas eu não posso esquecer que eu tenho o bit escondido. Então, na verdade, não é 1, 1, 1, 1. É 1,1, 1, 1. Então, reescrevendo isso aqui, seria o quê? Seria 1,1111 vezes 2 a terceira, tá? Então, esse aqui é um número binário, tá, pessoal? Eu tenho aqui a minha mantissa, eu tenho o meu expoente e eu posso converter esse número binário para decimal. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Para converter para decimal? É andar com essa vírgula para a esquerda ou para a direita, dependendo do meu expoente. Então, se o meu expoente é positivo 3, eu vou andar para a direita, né? É o mesmo raciocínio lá de decimal. Então, se eu vou andar para a direita, eu vou andar uma, duas, 3 casas. Então, na verdade, esse número ele é 1, 1, 1, 1,1, tá? E que número é esse aqui em decimal? Tudo 1, lembra lá, eu lembrar de hexadecimal, né? Que o último valor lá é 15. Então, tudo 1 é 15. 15, e o 1 é o que? É 1 sobre 2, né? É 1 sobre... É 1 vezes 2 elevado a menos 1. Então, dá 1 sobre 2, que dá meio. Então, na verdade, isso aqui é 0,5. Então, em decimal, é 15,5. Em binário, ponto flutuante é 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Então, essa aqui é a representação em ponto flutuante e essa aqui é a representação em decimal. Vamos ver agora qual é o menor número que pode ser representado. Então, o menor número seria o quê? O menor número positivo, né? Seria o positivo com o sinal 0, certo? Seria o bit 7. O menor expoente possível seria 000, mas ele é especial, não pode ser usado. Então, é o 001. 001. E esse 0,1 representa o quê? Então, a gente tem positivo e eu tenho 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2, certo? E agora a mantissa. Qual é a menor mantissa possível, pessoal? A menor mantissa possível é quando ela é toda zero. Então vai ser 0, 0, 0, 0. Então aqui eu tenho 0, 0, 0, 0. Que na verdade não é tudo zero, né? Porque eu tenho um bit escondido. Então vai ficar 1,0000. Então reescrevendo, vou reescrever aqui embaixo. Vou reescrever aqui mesmo. Vai ficar o quê? 1,0000, 4 zeros, né? Vezes 2 elevado a menos 2. Então, se eu tenho aqui um expoente negativo, para eu retirar esse expoente daqui, o que eu preciso fazer? Andar a vírgula para a esquerda, né? 2 casas. Então, vai ficar o quê? Eu vou andar 1, 2. Então, vai ser 0,01 em binário. E que número é esse? 0,01 em binário. Em decimal, ele é 1 vez 2 elevado a menos 2, tá? Que é 1 sobre 4,
que é igual a 0,25. Então, o menor número que eu posso representar nesse computador de 8 bits em ponto flutuante é 0,25, que seria qual? 0,001, 0000. Ok? Qual seria o próximo número que eu poderia representar depois do 0,25? Aí eu poderia colocar um número aqui, ó. Então vamos fazer aqui no bloco de notas. Então o menor número seria o quê? O zero do sinal, o 001, que é o do expoente, né? No caso aqui seria 2 elevado a menos 2, e aqui seria positivo. E a menor notícia depois daquela seria 0001. E a gente sabe que não é 001, é 1,001. Então a gente já viu que 0001, 0000, ele é igual a 0,25. Ok? Então aqui ficaria como? Reescrevendo 1,0001 vezes 2 elevado a menos 2. Então eu teria que mandar essa vírgula para a esquerda, então vai ficar 1, 2, 0,010001, tá? Em binário. Isso aqui em decimal ficaria como? Lembra lá, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. 2 elevado a menos 6, tá? Vamos fazer a conta aqui. Vai dar 1 sobre 4 mais 8, 16, 32, 64. 1 sobre 64, né? Então vai dar 1 sobre 64 mais 0,25. É isso? Então vai dar 0,265625. Certo? Então esse aqui é o próximo número que pode ser representado aqui nesse computador de 8 bits. 0001, 0001 é igual a quê? A 0,26625. E aí, com essa representação facilitada, que a gente começa a ter ideia de como que os erros acontecem. Cadê o intervalo? Né? Cadê os números do intervalo de 0,25 a 0,265625? Cadê o 0,26? Cadê o 0,264? Nessa representação aqui de 8 não tem. Você teria que trabalhar apenas com esses números, tá? E aí você vai fazer o arredondamento. Vejam, um de 8 é muito restritivo, né? Um de 32 bits, um de 64 bits, a gente vai poder representar com uma precisão muito maior. Mas mesmo assim, vão ter números reais no intervalo de um número que vai do 0 a 1, por exemplo, que não poderão ser representados. E é aí que acontecem os erros usando o computador. Tá bom? Vamos continuar. Então aqui é o que a gente acabou de fazer. Eu faço o cálculo do maior número positivo, do menor número positivo. Tá bom? Então, resumindo, você precisa saber quantos bits tem no expoente, quantos bits tem no significando. Tá bom? E aí fazer o cálculo com esse bit escondido das representações dos números decimais. E como é que é no computador? Claro que o computador não são 8 bits, né? Até os primeiros computadores foram de 8 bits, mas não mais, né? Então o I3E, que é uma instituição de padronização, ela definiu como que seria essa representação usando números reais nos computadores, tá? Essa representação, ela é o padrão I3E 754, tá? Para floats, que é em inglês, né? Ponto flutuante em inglês, tá? Então, basicamente, ele definiu o seguinte: os números, eles podem ter precisão simples,
que seria aquela precisão de 32 bits, ou aquela precisão dupla, que seria a precisão de 64 bits, tá? Então essa aqui é a numeração dos bits para 32 e para 64, tá? Então do bit 0 até o 22, a gente tem a mantissa para o computador de precisão simples. Do bit 23 ao 30, a gente tem o expoente. E o último bit, o bit 31, seria o sinal. 0 positivo e 1 negativo. Na precisão dupla, a gente tem quantidades maiores. Então, a gente tem até o bit 51 a mantissa, tá? Então vai do 0 ao 51. Do 52 ao 62 a gente tem a precisão, seria o expoente, tá? E o último bit, o bit 63, é o sinal. Então essa aqui é a representação. Todos os computadores devem representar números flutuantes dessa forma, com precisão de 32 bits ou com precisão de 64 bits. Então, de 8 para 64 é muita coisa, de 8 para 32 é muita coisa. A quantidade de números reais que a gente consegue representar é muito grande, tá? Então, para a grande maioria das aplicações é suficiente, tá? Mas existem alguns cálculos que, quando são feitos, eles dão erros, que a gente precisa conhecer, e a gente vai conhecer isso no próximo vídeo, tá? Agora a gente vai conhecer o padrão, como que representa o número nesses dois padrões. Então, em termos de quantidade, ficou isso aqui, ó. A precisão simples, eu tenho 8 bits para o expoente e 23 bits para a mantissa. Lembra? Eu tenho o bit escondido aqui, não pode esquecer. Na precisão dupla, eu tenho 11 bits para o expoente e 52 bits para a mantissa. Não esquece aqui do bit escondido, tá? O sinal pode ser positivo e negativo. Então vejam, eu combinei ainda agora 3 bits. Combinando 3 bits, a gente fez essa tabelinha aqui, né? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, tá? Então seria o quê? 2 elevado a 3, né? Que dá 8, certo? 8 linhas. Quando a gente combina 8 bits, quanto é que dá? Né? R$ 256. Então aqui a gente tem 8 linhas. E aqui a gente tem 256 linhas, tá? Quando a gente combina 11 bits, a gente tem 2.048 linhas. Então vejam que a diferença de 32 para 64 é muito grande com relação aos expoentes que podem ser representados. Eu posso representar até 256 expoentes com 8 bits. E eu posso representar até 2.048 expoentes com 11 bits. Tá? Então, dependendo da aplicação, é melhor eu utilizar a dupla de 64 bits, porque eu tenho 11 bits para representar o meu expoente, tá? Então, vamos analisar aqui as capacidades disso. Então, precisão simples, tá? A gente tem 256 combinações. Então, metade das combinações vai ser para expoentes negativos e a outra metade vai ser para expoentes positivos, tá? Então, aqui, ó, o expoente 0 é esse, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. É parecido com a nossa tabela aqui, ó, para 8. Vejam que é uma sequência de um 0 e uma sequência de 1s. Aqui também, a metade é o 0 e uma sequência de 1s. Então, esse aqui é o expoente 0. É o 2 elevado a 0, tá?
Quando eu uso o menor valor possível para expoente 0,0001, lembra que eu não posso usar tudo zero, né? Porque é especial. É o menos 126. E quando eu uso 110, lembra que eu não posso usar tudo 1, porque é especial. Ele vai ser o mais 127. Então eu posso ir do expoente 2 elevado a menos 126 até o 2 elevado a 127. Lembra que com 8 bits a gente tinha 2 elevado a menos 2 a 2 elevado a 3. Né? Então olha a diferença, computador de 8 bits para o computador de 32 bits. Tá? Essa aqui seria a tabela com a precisão. Então a gente tem aqui ó, o zero na metade da tabela. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a menos 2, até o 2 elevado a menos 126, certo? E aí para cima eu tenho 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, até o 2 elevado a menos 127, e essa é a combinação maior aqui do meu expoente com 32 bits. Não posso usar o 0, tudo 0, e não posso usar tudo 1, porque são especiais, tá? Então, o menor número positivo que pode ser representado, tá? 2 elevado a menos 149. E o maior número positivo, 2 vezes 127, tá? Vezes 2 menos 2 elevado a menos 23. Então, lembra que isso aqui é o 1, ó, tá? Então, isso aqui é o bit escondido, tá certo? No formato duplo, qual é a diferença? Vamos voltar aqui, ó. Na última aula a gente falou dos limites, fica mais fácil de entender, né? Aqui. Então, ó, eu vou ter do menos 9 quintilhões 223 milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. 9 menos 9 quintilhões alguma coisa até o 9 quintilhões alguma coisa positivo. Então esse número aqui, ele é representado com uma potência de 2 elevado a, voltando lá, qual é a maior potência que eu posso representar? Cento e vinte e sete. 2 elevado a 127. Ok? Então, esse aqui seriam os limites. Quiser entender, você volta lá nessa tabelinha que a gente tem os limites. O menor e o maior que pode ser representado. Agora, 64 bits. Então, lembra, 2048 são 11 linhas. Então, metade vai ser para os expoentes negativos e a outra metade é para os expoentes positivos. Então, metade negativo, metade positivo. Então, a tabelinha vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Metade da tabela, combinação de 11 bits. Não posso usar tudo zero, é especial. Na verdade, é o infinito, né? Eu tenho o mais infinito e o menos infinito, tá bom? Aqui de baixo é tudo 1, não posso usar, também é especial. Então sobra uma combinação de 10 zeros e um 1, que vai ser o expoente 2 elevado a menos 1022, e uma combinação de tudo 1, 0, que vai ser o expoente 2 elevado a 1023. Então a gente tem do 2 elevado a 1022 até o 2 elevado a 1023. E no meio tem um zero. Então 2 elevado a 0, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2. Tá? Aqui, aqui. Tá certo? Então, isso aqui são os expoentes.
Então, resumindo, a gente tem precisão simples, 32, dupla 64. Quantos bits na mantiça para precisão de 32? 23. Na dupla, 52. Quantos bits no expoente? 8 e na dupla 11. Qual é a base? Binária, 2. Qual é o expoente máximo? 127 e o outro é 1023. Qual é o mínimo? Menos 126 e no outro é o 1022, tá? Esse aqui é o maior número que pode ser representado na simples e na dupla, e esse aqui é o menor número que pode ser representado na simples e na dupla, tá? Então, assim, por que a gente está vendo isso? Qual a necessidade? Para a gente entender que os computadores atuais, de 32 e 64 bits, a maioria hoje 64 bits, eles têm uma capacidade de representar muito grande. Então vejam que o expoente 2 elevado a 1023 é um número absurdo, tá? Então eu consigo representar muitos números reais, muitos, mas eu não consigo representar todos, que é o tema da nossa próxima aula. Então eu preciso ter isso em mente. Eu preciso também saber representar um número decimal nessa representação em ponto flutuante, para eu poder entender depois como que os erros acontecem, tá? Então agora nessa parte a gente vai aprender a converter de um número decimal, a gente já sabe fazer de número decimal para inteiro, inteiro com sinal e sem sinal. Agora a gente vai aprender a converter um número decimal para um número em ponto flutuante, tá? Para que a gente consiga entender todas as representações possíveis de números em um computador. Aí depois a gente vai falar sobre os erros, tá? Inerentes a essa representação. Bem, continuando. Agora a gente vai fazer alguns exercícios práticos de como converter o número decimal para o ponto flutuante, tá bom? Antes da gente começar, eu quero apresentar uma calculadora online que vocês podem utilizar para verificar se a resolução de vocês está correta. Então, essa calculadora está nesse endereço aí que vocês podem pegar no slide. Ela funciona da seguinte maneira: ela vai converter qualquer número decimal em ponto flutuante que vocês queiram, tá? Para 32 bits e para 64 bits, tá? Então, se eu botar aqui o valor 100, vocês podem usar a modalidade arredondada. Aí ele vai converter o valor 100, tá? Ele vai te mostrar que o 100 são 32 bits. Esse é o bit do sinal, o 0, positivo. Esse é o bit do expoente. E esses aqui são os bits da mantiça, tá? E ele coloca um ponto mantiça, que é para dizer que tem o bit escondido, mas esse 1 ele não entra na representação final, tá? Ele te mostra os cálculos que foram feitos para encontrar o expoente, tá? E ele te mostra o valor em hexadecimal, ou seja, esses bits, esses 32 bits, todos são agrupados de 4 em 4 e você tem o valor dele em hexadecimal, tá? Então, ele vai te mostrar para 32 bits e ao mesmo tempo vai te mostrar para 64 bits, tá bom? Vejam que para 32 bits ele tem uma quantidade e para 64 bits ele tem uma quantidade maior para representar a mantiça. A mesma coisa o expoente. Ele tem uma quantidade para representar o expoente com 32 e uma quantidade maior para representar o expoente com 64 bits, tá? Então agora a gente vai aprender a fazer esse cálculo, tá? Que a calculadora aqui está fazendo, que vai ajudar a gente nos nossos cálculos. Então aqui é o seguinte: você tem um valor em decimal e a gente vai converter esse valor para 32 bits, tá? Então aqui no slide eu tenho um valor em decimal, tá? Que é o 100. Então veja aqui que eu tenho 100. Tá? Então qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você converter
esse valor em decimal para binário, tá? Então, como é que eu converto esse valor aqui? O 100, eu vou pela divisão por 2, né? Então, 100 dividido por 2, 50, 0, 50 por 2, 25, 0 e assim sucessivamente. Então, nesse caso, o 100 em binário é o 11000100. Esse aqui é o primeiro passo, tá? Depois eu preciso normalizar. O que é normalizar? É deixar no formato de ponto flutuante com um dígito antes da vírgula, tá? Então, nesse caso, a gente vai andar a vírgula para a esquerda ou para a direita. Então, se eu tenho aqui o 100, 11, 00, 100, essa aqui é a mesma coisa que fosse isso aqui, né? Vírgula 0. Então, eu vou andar essa vírgula para a direita, tá? Para a esquerda, até eu ter apenas um dígito. Então, o que eu vou andar? Deixa eu mudar aqui a cor. Eu vou andar uma, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda, com o expoente positivo. Então, vai ficar 1,100,100 vezes 2 elevado a quê? A sexta, tá? Então, esse aqui é o número binário no formato intermediário, digamos assim, de ponto flutuante, tá? Para isso, agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que armazenar. Esse aqui é o bit escondido. Esse 1 é o bit escondido. Então, ele não vai entrar na nossa representação, né? Esse aqui é o bit escondido. O que vai entrar na nossa representação é a mantissa, certo? E o expoente, tá? Só que lembra que o expoente ele é dado por uma combinação de bits. Então, lá naquela tabela gigante de 32 bits, né, que tem 127 para cima, 126 para baixo, você tem lá uma linha daquela em bits que é 2 elevado a 6. A gente não vai fazer essa combinação, né? Fazer uma combinação de bits para encontrar a posição, né? Aqui, ó, fazer a combinação de 2, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8 bits, né? A gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a regrinha prática, que é o quê? Adicionar 127 a esse expoente. Quando a gente adicionar isso e converter para binário, a gente vai encontrar a representação de 2 elevado a 6 em binário, tá? Então, no caso aqui, ó, 6 mais 127 dá 133. Então, eu converto esse 133 para binário. Como? De novo, 133 dividido por 2, brará, brará. No final, 133 em decimal, em binário, de decimal para binário é 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Então, esse aqui é o que eu vou usar como expoente, tá? Para representar os bits do expoente. Lembra que eles são 8 bits. O expoente é representado com 8 bits. E aí eu vou colocar a mantissa, seguido da mantissa, que é essa daqui, e eu vou desconsiderar o 1 porque é o bit escondido. O computador sabe que esse 1 existe, você não precisa representar. Então, na hora de representar, vai ficar assim. O 0, que é o sinal, no caso 100 está positivo, então vai ser 0, tá? O expoente, que é 100,0101, então está aqui o expoente com 8 dígitos, tá? O expoente com 8 dígitos. E a mantissa, 100,100. Então está aqui a mantissa, 100,100, tá? Seguido dos zeros para completar 32 bits, que é a representação que a gente está fazendo, tá? Então, primeiro sinal, o expoente,
que não é 6 em binário, é 6 mais 127, que vai dar 133 convertido para binário, vai dar isso aqui. Se nós fizéssemos uma tabelinha com a combinação dos 8 bits, o 2 elevado a 6, ele estaria nessa linha. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Tá? Essa aqui seria a linha do 2 elevado a 6. O 2 elevado a 5 seria 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Tá? E assim sucessivamente. Então a gente usa aqui essa soma só para não ter que fazer a tabela, até porque é impraticável, né? Então esse aqui foi para o 100. Vamos ver outro exemplo. Tá, colocando o 100 lá naquela ferramenta, a gente vai ter o seguinte resultado. Então eu vou botar o 100 e vou mandar ele converter para 32 bits, né? Então eu vou ter aqui, ó, os 8 bits do expoente, dá para ver aqui, ó, 4, 4, que é 133, tá? Esse valor é esse aqui, certo? Mas o expoente original é 6, que é o que eu encontrei lá naquela continha depois que eu coloquei na forma normalizada, tá certo? Aqui o bit escondido, ele não entra na representação, né? E aqui a mantiça, tá? Então, a ferramenta deu o mesmo resultado que a gente encontrou. Se eu for representar todos os bits agrupados em hexadecimal, a representação deles vai ser essa daqui, ó, tá? Essa representação, ela não tem o bit escondido, tá? O bit escondido não precisa ser representado, ok? Vamos para o próximo exemplo. 0,25. Então, a mesma coisa. 0,25, né? Vezes 2, que vai dar 0,5, guarda o 0. Aí 0,5 vezes 2, que dá 1, guarda o 1 e acabou. Então 0,25 em binário é 0,01. Então 0,01. Né? A gente só pode ter um dígito 1 antes da vírgula. Então tem 0, não está normalizado. Então a gente precisa andar essa vírgula para a direita. Então eu vou andar 1, 2. Né? Então vai ficar 1,0 vezes 2 elevado a menos 2. Para a direita, expoente negativo. Tá? 1,0 vezes 2 elevado a menos 2. Então agora eu preciso guardar essa mantiça, que vai ser tudo 0, certo? O bit escondido não precisa e o expoente aqui menos 2. Se eu for combinar 8 bits, uma das linhas lá vai ser o menos 2, mas eu faço a regrinha. 127 menos 2, né? Ou menos 2 mais 127, que vai dar 125. E eu converto 125 para binário, vai dar 0,1,1,1,1,1,0,1. Então esse aqui vai ser o meu expoente. É como se lá na tabelinha a linha 0,1,1,0,1 fosse a do 2 elevado a menos 2. Então quem seria a tabelinha, quem seria a linha do 2 elevado a menos 1? Seria 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Tem que ser para menos, né? Então seria A, 1, 0, certo? Então isso aqui seria a linha do 2 elevado a menos 1. E assim sucessivamente, tá? Então encontrei o expoente, 125, então eu vou representar. Então agora vai ser 0 do sinal, porque ele é positivo. 8 bits para o expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que são os 8 do 125, que na verdade é 2 elevado a menos 2. E a mantiça é 0. Então eu guardei a mantiça aqui, ó, 0. O restante é 0 para complementar. O bit escondido, que é o 1, não precisa ser representado. Então ele não está representado aqui.
Quando eu mando escrever isso aqui em hexa, essa aqui é a resposta que eu encontro. Certo? Então, esquece o bit escondido, não precisa, e aí você representa o expoente e a mantissa, tá? Colocando lá na ferramenta, tá aqui, ó, 0 do sinal, positivo, mantissa com 8 bits, 0, 1, 1, 1, 11, 0, 1, mantissa não, expoente, né? Mantissa 0, seguido de vários zeros, certo? E o 1, que é o bit escondido que não entra. A representação em hexadecimal é essa, tá bom? Exercício: converta 12.345 para ponto flutuante de 32 bits. Então, isso aí fica para vocês fazerem, para ver se vocês conseguem encontrar o resultado. Essa aqui é a resposta, depois vocês podem conferir, tá bom? Agora, como é que faz o cálculo para 64 bits? É bem parecido, tá? Você tem um número, só que agora você vai ter o dobro de bits para representar esse número, tá? A diferença principal é que na hora de escrever o expoente, você vai ter essa quantidade de bits aqui, ó, 11 bits. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bits para representar, ao invés de 8. Tá certo? E aqui você vai ter a mantissa, tá? Essa quantidade enorme aqui de bits para representar a mantissa, e o sinal continua a mesma coisa. Então, agora, ao invés de a gente somar 127, a gente vai somar 1023, porque é a quantidade lá relacionada com 11 bits, a combinação de 11 bits, tá? Lembra, é 1023 para baixo, 1023 para cima, 1022 para baixo. Lá era 127 para cima, 126 para baixo, tá? Aqui é a mesma coisa. Então você tem que adicionar 1023 ao expoente. Então a mesma coisa. 100 em binário 1100 certo? Normalizou, normal, né? Só que agora o expoente 6, ao invés de você fazer 6 mais 127, que seria no caso com 32 bits, agora você vai fazer 6 mais 1023. Então, quando eu faço essa conta, vai dar 1029, que convertido para binário vai dar 10000000101. Ou seja, aqui tem 11 bits de expoente, tá? Então é a mesma coisa. 10000000101 é como se fosse na tabelinha lá, 2 a sexta, tá? Para cá para baixo eu tenho 2 a quinta, 2 a quarta, aí para cá eu tenho 2 elevado a zero, um pouquinho mais para cá 2 elevado a menos 1, e assim vai, tá certo? Na verdade não, aqui é 2 a sétima, né? 2 a sétima e 2 a oitava. Aí aqui 2 a quinta, 2 a zero, 2 elevado a menos 1, ok? Então esses 11 bits vão entrar aqui na representação. Então a gente vai escrever 0 por sinal, que é positivo, 10000101, que é o do expoente, né? E aí a mantissa. Tá aqui a representação, então eu vou botar a mantissa 100100. Então tá aqui, ó, 100100. Então isso aqui é a mantissa, e aí eu complemento com zeros. E o bit escondido ele tá aqui, mas ele não entra na representação, tá? Quando eu reescrever esses 64 bits em hexadecimal, a representação deles é essa daqui, ó. 40, 59, então vejam que a representação em hexa de 100 com 32 é 42C80000. Aqui é diferente. Aqui é 405900, por quê? Porque a representação de bits é totalmente diferente, tá? Então aqui, ó, vejam que a capacidade de representação com 64 bits é muito grande.
a gente vai ter aqui um expoente, né, gigantesco, 11 bits, combinação de 11 bits, tá? E uma mantissa também gigantesca. A gente pode representar muitos números reais, tá bom? Mas a gente vai ver que a gente não consegue representar todos. E é aí que acontecem os erros de arredondamento, tá? Como é que ficaria? Joguei na ferramenta, a mesma coisa, tá? Tá um pouco, tá investido aqui, né? Eu botei o 100, aqui é o 100, então mesma coisa, ó. 100, 100. Então até aqui é a mantissa, o resto é complemento. Aqui o expoente, que foi 123 mais 6, que dá 1023 mais 6, que dá 1029. E essa aqui é a representação hexadecimal e o sinal que é positivo. Como é que fica o 0,25? Normal. Encontrou o 0,01, normalizou 1,0 vezes 2 elevado a menos 2. Só que agora você vai somar com o 1023. Somando com 1023 vai dar 1021. Convertendo 1021 para binário vai dar 0, 1, 11, 11, 11, 0, 1. Esses 11 dígitos aqui eles vão virar o expoente na minha representação. E a mantissa 0 vai entrar aqui, tá? E eu vou esquecer o bit escondido que vai estar aqui, mas o computador sabe que ele existe. Na hora de representar em hexa, esse aqui vai ser o resultado. Tudo bem? Jogando na ferramenta, deu, ó, 1021, convertido para binário, entrou na representação. A mantissa, tudo 0. Essa aqui é da original, o resto é complemento. O bit escondido que não entra na representação. E no final ele vai formar em hexadecimal isso daqui. Tá bom? Vocês podem fazer o mesmo exercício convertendo 12.345 para 64 bits e conferir com o gabarito para ver se vocês estão se vocês conseguem fazer a resolução do problema. Tá certo, pessoal? Então, olha só, pessoal. Agora, e o inverso? Se eu encontrar um número em ponto flutuante e quiser saber qual número em decimal ele representa, isso aí também é possível, tá? Então, eu botei aqui na nossa ferramenta 580.25, tá bom? E ele me deu a seguinte resposta, em 32 bits. 0 do sinal, porque é positivo. Esse aqui é o expoente e essa daqui é a mantissa, tá? Então vamos fazer esse exercício que é o sentido inverso. Então vou escrever aqui no meu quadro 0 do sinal, tá? Deixa eu ver se eu consigo copiar. 0. Então aqui eu tenho 0. 1.000.000.000 1.000.000 do expoente e a mantissa, tá? Então ele me deu esse número. Vamos contar aqui quantos bits tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Perfeito. Então agora a gente já encontrou, tá? Agora vamos fazer o seguinte, que número é esse? A gente já sabe, mas se não soubéssemos, que número é esse em decimal, tá? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é dividir. Então aqui eu sei que é o sinal, o primeiro bit, eu sei que é positivo, né? Aí eu vou contar 8, no caso de 32, a gente está fazendo para 32 bits. Então 8 vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso aqui é o meu expoente. 0, 0, 1, 0, 0, 0, isso aqui tudo é
o meu, a minha mantiça, tá? Então eu vou retirar a mantiça primeiro. Então a mantiça é o que? Lembra? Tem um bit escondido aqui, tá? Na representação ele não mostra, mas tem. Então aqui, na verdade, é 1,0001 0001 0001 00000000000. Então vamos só conferir aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, aqui está certinho, tá? Vezes o quê? Vezes 2 elevado a alguma coisa. Então, aqui está o expoente. O expoente é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, tá? Então, eu vou converter isso aqui para binário, para saber que número é ele, tá? Então, aqui vai dar 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado, ao cubo, 2 elevado à quinta, sexta, sétima, oitava, 2 elevado à nona, a sétima, né? 2 elevado a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 a sétima. Ok? Então aqui vai dar 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então aqui vai dar 128 mais 8, 136. Certo? Então a representação aqui é 136. Mas lembra que nós fizemos, a gente precisa fazer uma operação quando de decimal para ponto flutuante, que é o que? Somar 127, né? Tá aqui a nossa regrinha. Adicione 127. Então a gente vai remover 127. Então vai ser menos 127, que é o expoente aqui que vai ser representado, tá? Então aqui vai dar o quê? 6, 8, né? 6, 9. Então isso aqui é 2 elevado a 9, tá? 2 elevado a 9. Ok? Então 9, 7, 36, tá certinho, 2 elevado a 9. Então aqui, ó, é 1,000100010001, uma sequência de zeros vezes 2 elevado a 9. Isso aqui está normalizado. Agora eu preciso desnormalizar, né? Então eu vou andar o quê? Para tirar esse 2 daqui, 2 elevado a 9, eu preciso andar 9 casas. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então vai ficar 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, vírgula, 01, 0, 0, 0, 0, 0, e aí uma sequência de zeros. Tá? Então, aqui a gente tem o inteiro e aqui a gente tem o fracionário, o decimal. Convertendo isso aqui para binário, eu não vou fazer, a gente tem a calculadora aqui para fazer para a gente. Então, binário 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Decimal 580. Então, se a gente for fazer por multiplicação das potências, vai dar 580. Vírgula 0,1, que é 25. Certo? Isso aqui vai dar meio, e aqui é 1 sobre 4, né? 0,25. Então, esse valor aqui em binário, ponto flutuante, ele representa 580,25, que foi o que a gente pediu aqui, 580,25.
Então o processo é inverso, tá, pessoal? Converte o expoente, subtrai 127 dele, porque a gente somou 127 na ida, vai dar 9. E aí eu reescrevo ele com o bit escondido, retiro esse expoente daqui, andando as casas para a esquerda ou para a direita. Andando para a direita ele vai diminuir, andando para a esquerda ele vai aumentar. No caso aqui, eu encontrei esse valor inteiro e esse decimal aqui, tá? E aí esse aqui eu faço pelo polinômio, né? Que deu 580, e por aqui eu faço pela multiplicação, tá? Pelo polinômio com expoente negativo, tá? Que deu 25. Então esse aqui é o valor. Então a gente consegue fazer para qualquer valor binário, tá? Que possa ser representado em ponto flutuante, tá? Qualquer valor decimal que possa ser representado em ponto flutuante. Vamos aproveitar que a gente está aqui para finalizar essa parte da aula. Vamos só raciocinar o seguinte. Imagina qual é o próximo número depois desse daqui, tá? Qual é o próximo número depois desse daqui? Aqui a gente está com 32 bits. É zero, porque ele também vai ser positivo. Vai ter o mesmo expoente, o que vai mudar é a mantissa, certo? Então, o próximo número, ele é igual a esse. A única diferença é que o último bit lá, ele vai ser 1. Depois do zero, pessoal, vem o 1, tá? Então, esse aqui é o próximo número na mantissa. Então, qual seria a diferença? Na hora de converter esse número para decimal, seria a mesma coisa, mas só que agora a gente teria que fazer 0,1, e aí a gente vai ter que fazer aqui, ó. Vamos só ver se bateu os zeros. Se eu não botei errado aqui os zeros. Aqui, ó, vai ser 1, ao invés de ser 0. Então, o próximo número é esse daqui, ó, em binário, tá? Então, aqui, ó, vamos só ver de novo. Aqui tá certo, bateu. Acho que tá certinho. Então, agora, eu não posso terminar aqui, né? A conversão. Eu preciso continuar até o próximo decimal, até o último. 0 não tem valor, mas esse 1 tem. Então, qual é o valor dele? Aqui é 1 sobre 2, 4, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Aí eu vou precisar de ajuda aqui. 4096 vezes 2, 8.192. Vou botar para cá. 8.192 vezes 2, 16.384. E o último, vezes 2, 32.768. Então, esse valor aqui, ó, esse último bit, ele tem valor de 1 dividido por 32.768. Aqui não vai porque tem que ser essa. 32.768. Então esse aqui é o valor, tá? Então somando esse valor aqui em decimal com esse 25 aqui, o próximo número depois desse vai ser 580,25, 0, sequência de 4 zeros,
30, 51, 75, 78, 125. Olha só, esse aqui é o 580,25. Essa sequência aqui, né? Aqui de cima. O próximo número é quando eu aumento a mantissa em uma unidade, que é essa, em binário. Aí eu vou aumentar uma unidade aqui. Quando eu transformo esse número, eu encontro esse outro número aqui, ó, 580,25,0000, 30, 51, 75, 78, 125. Ou seja, depois desse número aqui, o próximo número real que pode ser representado com 32 bits é esse número aqui, tá? Então, aonde que acontecem nossos erros? É exatamente aqui, pessoal. Como que eu vou representar um número intermediário entre o 25 e o 25, isso daqui? Não tem como, porque em binário já esgotou. Ou é 0 ou é 1, tá? O próximo número que eu botar aqui, o 10, ele vai ser maior que esse daqui. Ou seja, entre o 25 e o 25 alguma coisa, essa coisa aqui, eu não tenho nenhum número. O computador ele não consegue representar esse número real, tá? Isso aqui é a densidade, tá? Dessa representação em 32 bits. Eu não consigo representar nenhum número real entre 25 décimos e 25 décimos e alguma coisa, terminando com 125. Eu não conseguiria representar, por exemplo, 25, 0, 0, 0, 0, 30, 51, 75, 78, 124. Esse número aqui, ele não pode ser representado em ponto flutuante, tá? 580,2500,124. Eu posso representar esse, que a gente já viu que é isso aqui, que é essa representação em binário com 1 no final. Mas esse aqui eu não consigo representar. Se a gente for tentar converter esse número aqui, ó, ele não vai ser possível representá-lo dessa forma. A gente vai ter que arredondar o número. Ou seja, esse 124 aqui, ele vai virar o quê? Ele vai virar o 125. Tá? Ou a gente trunca o número. Eu vou cortar o 4 e ele vai ficar só 7812. Tá certo? Então isso aí, só para finalizar, a gente vai falar sobre erros no próximo vídeo, tá bom? Então agora vocês vão ficar com alguns exercícios para praticar essa parte aqui de conversão, porque ela é sempre interessante saber como que o computador representa os números das nossos métodos matemáticos. Até mais. Voltei, pessoal. Isso é cálculo numérico, computação numérica. Sempre vai ter erro, tá? Mas o importante é a gente se corrigir. Eu não vou reescrever tudo isso aqui de novo, não. Então a gente passou um aqui, né? Aqui é 2, 4, 8, 16. Então é 14 só. Então, na verdade, não é 32.768. Ele vai até o 16.384. Então, continua a mesma coisa, tá? Eu vou reescrever aqui, ó. 580, 580,25, 0000, tá? Certo? Só que agora a gente vai até o 16.384. Então, na verdade, aqui vai dar 1 dividido por 16.384, tá? Então dá isso aqui, ó, 0000. Então somando com os 25 tá certo, mas agora vai ser 610, 3515, 15, 625, certo? Então aqui, 625, tá? Então na verdade, aqui é quando
não tem zero, não tem 1 no final, é 580,25. E quando tem o 1 no final, é 580,25.000.06103.515.625. Tá bom? Então aqui é a mesma coisa. Eu não consigo representar nada que esteja nesse intervalo, tá? Então eu não vou conseguir representar esse número aqui com final 624, tá? Porque esse número ele não pode ser representado em ponto flutuante com 32 bits. Ou eu vou ter que fazer o quê? Ou eu trunco um número, ou eu arredondo ele para o próximo, que no caso seria o 625, que pode ser representado em ponto flutuante. Tá bom? Então foi só esse errinho mesmo, a gente passou uma casa aqui, ó, do 8, e a resposta dá um pouquinho diferente, tá? Mas a lógica é a mesma, tá certo? Eu não consigo representar nada nesse intervalo aqui decimal, tá? Ou eu arredondo o 624 para 625 e perco essa precisão aqui, ou eu troco esse número e perco também a precisão. Então tudo vai depender lá da minha aplicação. Então tudo certinho, finalizado. Depois vocês podem olhar com calma aí, dando pausa no vídeo. Até mais.